A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Seja bem-vindo aqui ao nosso segundo bloco, o bloco da noite. É sempre uma alegria e um privilégio receber você aqui na programação da TV Viva Promessa. Aliás, você já é inscrito aqui no nosso canal? Então se inscreva, é muito importante a sua inscrição. É fundamental para a pregação do Evangelho. Não acredito que você é um promessista e ainda não está inscrito aqui. Isso é um pecado, hein? Isso é um pecado diante de Deus contra a igreja. Vamos lá, vamos se livrar desse pecado aí e se inscreve aqui no canal, em nome de Jesus. Aliás, quero convidar você e desafiar você também para que você possa compartilhar essa mensagem. Mande lá no seu grupo de WhatsApp, no grupo da sua igreja, no grupo de jovens, no grupo das irmãs, do Ministério de Mulheres, né? Mande no grupo da igreja, mande lá no grupo da sua rede social, lá no Facebook, no Instagram, enfim, compartilha mesmo, marca a gente, marca lá, TV Viva Promessa, Promessista Brasil, né? Marca o Promessista Brasil, marca Kennedy Matos e eu vou estar lá confirmando ali o seu compartilhamento, vai ser uma alegria. Tá bem? Meus queridos e amados irmãos, então, quero convidar você e desafiar você nesse sentido. Nós vamos, então, abrir a palavra de Deus, que hoje eu tenho um tema maravilhoso para compartilhar com vocês. Você sabe como foi que Deus fez para que nós pudéssemos ter oportunidade de salvação? Como é que Deus salva o homem? Como é que Deus salva? Você consegue entender a cruz? Você consegue entender o plano que Deus elaborou na eternidade, que aconteceu há 2000 anos atrás? Você consegue entender a cruz? Quero tirar algumas dúvidas suas aqui hoje, se Deus assim nos abençoar e permitir. Então fique ligado que nós já voltamos para tratar desse tema da cruz que é tão importante. Amém? Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta. Já compartilhou aí o link? Já colocou aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você está falando? Já curtiu o vídeo? Então, agora volte-se para cá. Volte a sua atenção para a pregação da palavra de Deus. Uma das coisas que mais me preocupam no meu ministério é se a igreja, ou para quem eu estou pregando, conhece os motivos e as razões pela qual Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Se você não consegue entender a cruz de Cristo, se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas você não entende isso, você precisa tomar cuidado. Sua fé está em risco. A fé que o Evangelho professa, a fé que o Evangelho prega, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida. Fé sem compreensão, fé sem entendimento é misticismo. Não, o Evangelho não trabalha com fé mística. O Evangelho trabalha com uma fé que ela é orientada, que ela é entendida, concebida claramente. Ela é abraçada pelo coração, ela é compreendida pela mente. Então você precisa entender a cruz. Você precisa entender por que Jesus teve que morrer na cruz. Então nós vimos até aqui durante as últimas semanas que Deus fez um homem perfeito, mas esse homem perfeito pecou. Nós vimos aqui as consequências do pecado. O pecado é algo terrível. E Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, a Bíblia diz que antes de existir o mundo, antes de Deus criar o mundo, Ele criou um plano. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz.
Existe um plano perfeito criado por Deus na eternidade, por Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos ser salvos, ter sido salvos. Veja a grandiosidade do amor de Deus. Veja o quanto Deus te ama. Antes de você existir, Ele criou um plano para te salvar. Ele sabia que você pecaria, Ele sabia que você o desobedeceria, e Ele amou você de uma maneira tão especial, que antes de criar céus e terra, Ele criou um plano de resgate, um plano de salvação. E esse plano consiste em substituir você. Em substituir você na sua culpa, no seu pecado, na sua condenação. Substituir você no inferno. Para que você não fosse para o inferno. Deus então fez com que outro sofresse a condenação do inferno no seu lugar. Ele então estabeleceu um substituto, alguém para substituir você. E eu quero falar sobre esse substituto hoje, em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá. Deus elaborou um plano. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, que é muito importante, meu irmão. Entenda uma coisa, deixe isso muito claro na sua mente. Deus poderia ter deixado toda a raça humana condenada. Deus poderia ter deixado toda a raça humana sem salvação. Mas em seu imenso amor, Deus resolveu salvar pecadores. Deus resolveu salvar você. Deus resolveu salvar a mim. Agora, você precisa entender uma coisa. Como Deus, que é um Deus justo, pode punir o pecado e ao mesmo tempo nos salvar? Como que Deus pode fazer isso? Você que tem nos acompanhado aqui há algum tempo, ouviu eu dizer aqui que um Deus justo necessariamente pune o pecado e o pecador. A característica de Deus ser justo é a condenação. Existe um ditado que diz que não existe almoço grátis. Esse ditado quer dizer que de uma forma ou de outra você vai pagar a conta. Pecado é a mesma coisa. Quando Deus perdoa o pecador, você precisa entender que para Ele perdoar o pecador, Ele precisa punir esse pecado. Alguém precisa pagar essa conta. Pecados são como boletos. Você precisa pagar o boleto. Ou você paga o boleto, ou alguém paga o boleto para você. Mas o boleto precisa ser pago. Pecado é do mesmo jeito. Ou você é punido pelos seus pecados, ou outro alguém é punido pelos seus pecados. Mas o pecado será punido. Por quê? Por causa da justiça de Deus. A questão é que, se Deus cobrar o seu pecado e o meu pecado, Ele precisa nos condenar. Mas a Bíblia diz que Deus amou. A Bíblia diz que Deus resolveu salvar. Então, como que Deus faz para punir o pecado e ser justo e para nos salvar sem que nós sejamos eliminados? É algo maravilhoso. Ele precisava estabelecer um plano para isso. E o plano de Deus para resolver esse problema consistia em Deus nos substituir. Em que Deus então enviaria um substituto para receber a nossa culpa, receber a nossa condenação. Você e eu pecamos. Por justiça, Deus tinha que nos mandar para o inferno. Vou falar aqui mais perto de você. Você é pecador, eu também sou. Deus, por ser justo, deveria mandar nós dois para o inferno. É isso que a justiça de Deus exige. Mas Deus nos amou a ponto
de que Ele resolveu nos salvar dessa situação. Mas a justiça de Deus exige a condenação por causa do nosso pecado. Então o que Deus faz? Deus estabelece uma outra pessoa, alguém para nos substituir, alguém que seria punido no nosso lugar, alguém que receberia a devida punição que a justiça exige, um substituto perfeito. Agora, quais são as características desse substituto? Pelo menos 4 características. 4. Primeira característica, esse substituto tinha que ser um homem, porque foi o homem que pecou. Um homem deveria ser o nosso substituto, porque foi um homem que pecou. Adão e Eva pecou, eu e você pecamos. Então, um da mesma espécie deveria nos substituir. Porém, deveria ser um homem sem pecado. Porque se um homem com pecado nos substituísse, ele seria punido pelos seus próprios pecados. Então teria que ser um homem sem pecado. Segunda característica, aquele que fosse nos substituir tinha que ser divino. Porque em seu sacrifício deveria haver salvação. Terceira característica, aquele que fosse nos substituir tinha que ser também alguém que suportasse toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus contra o pecado. Tinha que receber em si toda a condenação de toda a vida, de todas as pessoas. E em quarto lugar, aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém que fosse capaz de voltar do mundo dos mortos, de voltar da condenação, de quebrar as correntes da morte e ressuscitar. Aí eu pergunto para você, onde nós encontraríamos tal pessoa? Onde nós encontraríamos esse substituto perfeito? E eu quero falar dessas 4 características dele com você, para que a gente possa observá-lo melhor. A Bíblia diz em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse substituto perfeito não foi encontrado na terra, não foi encontrado no céu entre os anjos. Esse substituto perfeito foi encontrado à destra do Pai, à direita de Deus. A Bíblia diz que o próprio Filho de Deus foi enviado para ser o nosso substituto perfeito. Veja, aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém como nós, tinha que ser um homem como eu e você. Olha o que diz João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que fosse nos substituir tinha que ser gente como a gente. Você já se perguntou por que Jesus teve que nascer como um bebê? Por que Jesus simplesmente não apareceu adulto com 30 anos e começou a pregar? Porque pessoas não aparecem, pessoas não surgem do nada. Pessoas não se materializam, pessoas nascem. Jesus nasceu como todos os homens nascem. Jesus foi gerado, foi gestacionado na barriga de Maria como todos os homens são. Ele nasceu como todos os homens nascem. Aprendeu a andar, aprendeu a ler, aprendeu a falar, passou por todo o processo que todos os homens passam para ser um de nós, para ser como nós. Porém, a Bíblia diz que sem pecado. Ele nunca pecou, porque se ele tivesse pecado, ele teria recebido apenas a condenação pelos seus próprios pecados. Mas ele nunca pecou, ele foi inocente. Mas aqui está a primeira característica. Aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém como nós, um ser humano. Mas aquele que fosse nos substituir tinha que ser também divino. Por quê? Porque a Bíblia diz que
no seu sacrifício deveria haver salvação. Deveria haver redenção. E salvação é um atributo divino. Anjos não salvam. Homens não são salvadores. Apenas Deus é salvador. Isaías 43:11 diz: Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Maria não tem poder para salvar ninguém. Pedro não tem poder para salvar ninguém. Os santos não têm poder para salvar ninguém. A salvação é um atributo exclusivo da divindade, de Deus. Apenas Deus é Salvador. Aquele que fosse nos substituir na cruz do Calvário, aquele que fosse nos substituir na condenação do inferno, deveria ser alguém que fosse perfeitamente Deus, que tivesse o atributo da salvação. A sua morte tinha que ter poder de salvar. Por isso, Jesus é o substituto perfeito. Ele era perfeitamente homem, mas ele também era perfeitamente Deus. Ele era como um de nós, mas ele também era como um Deus. Ele era o próprio Deus. Terceira característica, nós vemos em Isaías 53:10, aquele que fosse nos substituir tinha que suportar toda a ira de Deus contra o pecado. Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Aquele que fosse nos substituir tinha que suportar toda a punição pelo pecado. Quando Jesus está no Getsemane, você lembra da oração de Jesus? Ele está ali orando em agonia, suando sangue. E Jesus faz uma oração ao Pai. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que havia no cálice que Jesus não queria beber? Que cálice era esse que Jesus não queria beber? Era o cálice da ira de Deus. Aqui você precisa entender uma coisa. Eu venho falando sobre pecado, eu venho falando sobre a ira de Deus nas últimas mensagens, para que chegue aqui e você entenda. Deus fica furioso contra o pecado. Deus fica irado contra o pecado. Quando Jesus está no Jardim das Oliveiras, quando Jesus está no Getsemane, o Pai está a ponto de colocar sobre Jesus, de colocar na conta de Jesus todos os seus pecados. O seu adultério foi colocado sobre as costas de Jesus. As suas mentiras colocadas sobre Jesus. Deus odeia as suas mentiras. Deus odeia o seu adultério. Deus odeia as pornografias que você vê. Isso foi colocado sobre Jesus. Deus fica irado contra a fofoca que sai dos seus lábios, e isso foi colocado sobre Jesus. Jesus sabia que Deus odiava tudo isso, que Deus fica irado contra isso, e que só tem uma forma de Deus responder a esses pecados: é com condenação, é com juízo, é com ira. E existe um cálice de toda essa ira para Jesus beber, e ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice, que é o cálice da ira. Mas se ele não bebe, você tinha que beber. É isso que está acontecendo ali. Aquele que fosse nos substituir tinha que ser capaz de receber em si mesmo toda a condenação, todo o juízo de Deus contra os pecados que você comete, contra os pecados que eu cometo. Ele tinha que ter essa condição de suportar a ira, o juízo, o esmagamento por todos esses pecados. Por isso que o salvo, quando peca, ele tem consciência de que esse pecado, de que mais esse pecado foi colocado na conta de Jesus, fez Cristo sofrer. E é por isso que o salvo se entristece.
Então aquele que fosse nos substituir tinha que suportar, levar sobre si a condenação dos nossos pecados. Veja o que o texto diz. O Senhor, Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo. Não é que Deus ficou feliz em punir seu filho, não. Não. Esse texto quer dizer que a justiça de Deus foi completamente satisfeita nele. Ele pagou todo o boleto, ele pagou toda a dívida. Aquele que fosse nos substituir em quarto lugar, tinha que ser alguém que quebrasse a maldição da morte eterna. João 10, 17, 18. Por isso é que o meu Pai me ama, disse Jesus, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Aquele que fosse nos substituir tinha que voltar da morte. Se Cristo não ressuscitasse, nossos pecados seriam perdoados, mas nós não teríamos nenhuma esperança de ressurreição. Aquele que fosse nos substituir tinha que quebrar as correntes da morte, tinha que voltar da prisão da morte, tinha que ressuscitar. Você só pode ter esperança de ressurreição se você crê no Cristo que ressuscitou dos mortos. Se você crê que Cristo é o seu substituto perfeito. Se você crê que Cristo te substitui na sepultura. Somente assim nós podemos ter esperança de ressurreição, somente na obra perfeita de Cristo como nosso substituto perfeito. Queridos e amados irmãos, o problema, a Bíblia afirma que ele sofreu em seu próprio corpo a medida exata da divina ira de Deus, que foi necessária para fazer justiça e trazer a paz entre Deus e o seu povo. O pecado é uma ofensa contra um Deus eterno, que pune o pecado com morte eterna. Portanto, somente Cristo poderia suportar tamanha ira eterna. Mas tem uma situação aqui, nesse plano perfeito de Deus. Existe um dilema de Deus. Provérbios 17:15 diz assim: aquele que absolve o culpado e o que condena o inocente são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Aquele que absolve o culpado. Se alguém absolver o que é culpado, esse alguém que absolve o culpado é uma abominação para Deus. Por exemplo, se um juiz absolve alguém provadamente culpado de algum crime, esse juiz é uma abominação ao Senhor. E o texto continua dizendo que aquele que condena o inocente também é uma abominação ao Senhor. Se um juiz condenar um inocente, esse juiz é uma abominação a Deus. Agora preste atenção numa coisa. Por que isso aqui é um dilema para Deus? Deus, por ser justo, tem que punir o culpado e tem que recompensar o que é justo. Agora vem para cá, vem comigo. Nós somos culpados ou inocentes? Nós somos culpados. Deus, por ser justo, tinha que nos punir. Agora vamos pegar Jesus. Jesus era culpado ou inocente? Inocente. Nunca pecou. Sempre fez a vontade do seu Pai. Obediente em tudo. Nunca pecou. Nós pecamos. Nós deveríamos ser condenados. Jesus não podia ser condenado. Olha o que diz Provérbios 17:15. Aquele que condena o inocente é uma abominação. Condenar Jesus é uma abominação. Aquele que absolve o culpado é uma abominação diante do Senhor. Nos absolver seria um ato de condenação.
Alguém já perguntou, então, pastor, como é que Deus resolveu isso? Porque Jesus é inocente. Jesus não poderia ser culpado. Jesus não poderia sofrer. Jesus não poderia receber condenação nenhuma. E nós não poderíamos ser absolvidos. É verdade. Como foi então que Deus puniu um inocente no lugar do culpado? Isso não está errado. É verdade. A lógica está certa. Mas você precisa entender uma coisa que você provavelmente esqueceu. Você provavelmente esqueceu quem é Jesus. Quem é Jesus? Você precisa se lembrar de quem é Jesus. Jesus é Deus. Quando Deus pega a minha culpa e a sua culpa e coloca sobre Jesus, Deus não está colocando a nossa culpa em um terceiro. Deus não está transferindo a nossa culpa para um terceiro. Deus não está punindo um inocente que é um terceiro. Deus está assumindo a culpa. Jesus é Deus. O nosso pecado é contra Deus. E Deus pode fazer do nosso pecado o que Ele quiser. A nossa dívida é contra Ele. Ele pode fazer da dívida o que Ele bem entender. Quando Jesus assume o nosso lugar, não é um terceiro que está sendo punido, é o próprio Deus que está assumindo a nossa culpa, está assumindo o nosso pecado. Não é um terceiro, Ele pode fazer isso. Deixa eu te contar uma história para você compreender isso um pouco melhor. Essa história eu ouvi ela muito tempo atrás, e é uma história real. É a história do menino e o pé de goiaba. Eu já contei essa história aqui no programa, mas eu gosto de contá-la sempre para relembrar esse fato. Conta-se a história de um menino que morava com seus pais e o vizinho deles tinha um pé de goiaba muito bonito. Dava goiabas saborosas, grandes. E o garoto tinha o costume sempre de atravessar a cerca, pegar algumas goiabas e comer. Um dia sua mãe olhou para ele e disse, meu filho, você não pode fazer isso. Isso não está certo. As goiabas não são suas. O pé de goiaba não é nosso. Isso não é correto. Nunca mais faça isso. Meu filho, se você voltar a roubar goiabas, eu vou atravessar a cerca, vou lá, vou arrancar uma vara daquele pé de goiaba e vou castigar você. Você entendeu? E o filho disse, sim, mamãe, eu entendi. Conhecendo a severidade da mãe, todas as vezes que o menino olhava para o pé de goiaba, ele lembrava daquilo que a mãe tinha dito, da orientação da sua mãe. Mas o tempo passou, as goiabas ficavam cada vez mais apetitosas, mais chamativas. Até que um dia o menino olhou e pensou, eu vou rapidamente, pego algumas goiabas e volto, e ninguém vai saber. Ele então olha para a direção da sua casa, ninguém está vendo, o vizinho não está vendo, a sua mãe não está vendo, ele atravessa a cerca, rapidamente pega algumas goiabas, quando ele volta, ele está atravessando a cerca novamente, quando ele olha na direção da sua casa, quem está saindo da porta da frente da casa? A sua mãe. As goiabas caem no chão, o menino conhecia a severidade da sua mãe, começa a chorar, começa a pedir perdão, e a mãe olha para ele e diz assim, meu filho, mas eu disse para você não pegar mais as goiabas. O que eu disse para você que aconteceria se você fizesse isso? E ele disse, mas mamãe, eu prometo que nunca mais vou fazer. Eu prometo que nunca mais vou fazer, mamãe. Me perdoa. A mãe então atravessa a cerca, vai no pé de goiaba, arranca uma vara de goiaba, volta e o menino está desesperado. O menino está chorando. E ele diz, mamãe, por favor, me perdoa. Mamãe, por favor, eu nunca mais farei isso. Por favor, mamãe, me perdoa. E ela olha para o filho e diz, meu filho, eu disse que haveria castigo se você me desobedecesse. Se eu não te castigar, onde ficará a minha palavra? Eu preciso fazer isso. E ele disse, mamãe, mas eu prometo que nunca mais eu farei. Me perdoa, mamãe. A sua mãe olha para ele e diz, mas você não quer sofrer o castigo? Ele diz, não quero.
Mas eu disse que haveria castigo. Ela então manda ele estender as mãos. Estenda as suas mãos. E o menino trêmulo, resiliente, estende as mãos. Ela se abaixa, se ajoelha, coloca a vara na mão dele e diz para ele: você não quer apanhar? Não. Ela disse: então você vai bater na sua mãe, porque eu disse que se você me desobedecesse, haveria castigo e alguém vai ser castigado. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, meu irmão. Você não quer ir para o inferno? Alguém tem que ir. Você não quer sofrer a morte eterna? Alguém tem que sofrer. Porque você pecou. Eu pequei. E o plano de Deus constitui em enviar um substituto perfeito para nos livrar da condenação do inferno. Há 2000 anos atrás, Cristo foi esmagado numa cruz. E não foi pelo Império Romano. Não foi o diabo que esmagou Cristo na cruz. Foi o próprio Deus Pai que o esmagou na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não precise ir para o inferno, mas tenha os seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Se você crê em Jesus, ele se torna o seu substituto perfeito. Se você rejeita Jesus, os seus pecados estão sobre você e a vara do juízo de Deus te alcançará e você não ficará impune. Mas se você crê em Cristo, hoje mesmo você será salvo. Eu quero orar com você. Deus Santo, obrigado pelo sacrifício perfeito, pelo substituto perfeito na cruz do Calvário. A cruz de Cristo nos constrange, meu Senhor. Ó Deus, dá-nos ousadia de nos chegarmos diante de Ti, com confiança de que somos perdoados, de que somos salvos. Ó Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos confessar que Cristo é o nosso substituto perfeito, que Ele nos representa no castigo eterno e que somos, ó Senhor, substituídos por Ele de todas as nossas iniquidades. Eu oro a Ti, Pai, para que essa certeza seja renovada sobre aqueles que nasceram de novo. Eu oro a Ti, ó Deus, para que essa certeza seja dada ao coração daquele que ainda não tem a Cristo como substituto perfeito. Abre o coração deste para que creia, para que receba Cristo e seja alcançado pela graça salvadora de Jesus. Eu te peço, Deus, te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Quero desafiar você aqui mais uma vez a compartilhar esse vídeo, colocar aqui nos comentários a sua palavra, seu nome, lugar de onde você está falando. Quero desafiar você a ser um parceiro desse programa, um amigo da missão. E quero convidar você para que você possa participar, para que você possa interagir, para que você possa também assistir agora o programa Conexão Feminina, um programa do Ministério de Mulheres. É sempre uma bênção de Deus na nossa vida. Diaconisa Mariluze vai estar ali com as suas convidadas, abençoando a nossa vida, abençoando a sua vida. Participe em nome de Jesus. O meu abraço a você. Semana que vem espero você aqui de novo, terça-feira às 20 horas, para continuarmos estudando a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa, de forma poderosa e abundante em nome de Jesus. E até a semana que vem, se Deus quiser.